E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá bater um papo então. Ah, eu tô vendo que essa playlist está sendo muito transformadora para muita gente, está fazendo me entender melhor, está fazendo vocês me entenderem melhor, está fazendo vocês se entenderem melhor. Está levantando algumas suspeitas em algumas pessoas, identificação em outras, fascínio, deslumbramento, um pouco de repulsa. ah, e eu, no primeiro vídeo que eu fiz, eu tinha pesquisado tanto, mas tanto sobre superdotação, que eu falei, eu não vou ficar aqui explicando o que é superdotação. Vocês pesquisem aí e vejam. É igual falar, ler lá o Pet Notes e, assim, eu sei que não é todo mundo que vai lá ver. Ah, e aí eu decidi que eu quero falar algumas coisas, decidi que eu quero falar várias coisas. Eu tava com uns 3 vídeos na cabeça de superdotação para fazer. Não conseguia decidir qual fazer primeiro, eu vou fazer tudo junto, vai ficar uma mistura confusa, danada, mas tudo bem, porque afinal de contas, vocês vão tancar isso de boa. Então, basicamente, hoje a gente vai falar de tudo isso daqui. A inevitabilidade dos triciclos, das peculiaridades, da fragilidade emocional dos superdotados, porque eles têm superestabilidade, porque eles sentem a emoção muito mais forte, e o quanto isso pode os tornar presas de narcisistas. Eu sei que esse mundo é muito grande, e a gente tem um pequeno percentual da população com superdotação, a gente tem um pequeno percentual da população com narcisismo. E eu sei que em algum lugar aí deve ter algum superdotado que teve o bad RNG, né? O azar de, no RNG de vir com superdotação e cair num lar com alguém muito importante que é narcisista e é por isso que vai valer a pena expor a minha intimidade, porque aí talvez você aí, escutando, vai saber que não está sozinho e vai ver que você sofreu muito mais do que você deveria e que você poderia não sofrer, mas que agora já foi, mas que já teve gente que passou por isso, logo não é sua culpa, você não está sozinho, e se tem gente que superou, então você também pode superar. É por isso que existe essa playlist, porque no meu vídeo, porque da playlist, eu vi ele depois, eu achei ele muito ruim, mas tudo bem, nossa melhor versão tem que estar no futuro, e aí a gente continua. Fausto, estou vendo seus vídeos, e aí agora eu estou em dúvida, porque às vezes eu me sinto muito inteligente, e às vezes eu me sinto muito burro, e você falou que o superdotado tem baixa autoestima. Então, vamos lá. Tem os mitos e verdades que eu quero ver com vocês, e aí eu vou tecendo comentários, eu vou falando o que que é superdotação, mas o mais importante de tudo é isso daqui. Isso daqui não é QI, tá? Inclusive está nessa lista aqui de mitos ou verdades, não é QI alto, não é se você é bom de matemática, não é se você é bom de LOL, pode até ser é, um fator que te leva a ser bom de LOL, mas o fato de você ser bom de LOL não significa superdotação. O que acontece? O que mais se aceita hoje é capacidade acima da média, criatividade e envolvimento na tarefa. Tem que ter esses três, senão não é. O problema é que eu sei que tem muito superdotado que acha que não é superdotado por muito tempo porque tá com alguma dessas coisas suprimidas. Só que aí, quando você suprime uma dessas coisas, por experiência própria, eu não estou falando como especialista, você literalmente adoece. Quando eu tentei suprimir a minha criatividade, eu adoeci. Quando eu tentei suprimir meu envolvimento com tarefa, eu adoeci. E ficar fazendo mascaramento durante muito tempo, permanentemente, também não tem como. Então, a pergunta que eu tenho para fazer é: você tem esses três ao mesmo tempo, não porque você se esforça para ter, num ponto em que você não consegue desligar, aí talvez você deva se informar. Um de vocês falou assim: Nossa, você mora em Aracaju e aqui a gente está aplicando esse teste de QI. Eu não tenho, agradeço muito, mas eu não tenho interesse no teste de QI, porque não tem aquele.
não tem vídeo meu aqui falando de Satisficer e Maximizer, que o Maximizer ele quer sempre o melhor da experiência, e o Satisficer ele tem um padrão que ele quer alcançar, e se ele bater esse padrão, aí tudo tá bom, e ele para de procurar diversificação. Eu já falei para vocês da festa da Santa Quiropita, que eu ia todo ano, e todo ano eu comia a polenta, e aí não comia, não aguentava comer mais nada. Por quê? Porque eu sabia que aquela polenta ia me dar uma satisfação tão grande, mas tão grande, que qualquer outra coisa que eu experimentasse não seria tão bom quanto aquilo. Então, eu não sofria por não experimentar. E se eu fosse Maximizer, eu ia querer experimentar tudo, ia sair passando mal e não ia ter comido nada, é, é, entre aspas, direito. Então, eu comia uma polenta gigante e saí de lá passando mal. Então eu sou muito satisfeito em relação ao meu QI. O QI tá servindo para viver e eu não quero ser mais inteligente do que eu já sou. Eu quero parar de sofrer. Minha vida é um sofrimento. Cara, dá vontade de me abraçar com 3 anos, com 5 anos, com 10 anos, com 20 anos, com 42 anos, com 43 anos. Dá vontade de me abraçar 2 meses atrás, quando eu tava falando para vocês aqui que eu tava colapsado, e falar, puta, cara, coitado de você que não descobriu isso ainda. Então, a minha vibe é parar de sofrer e voltar pro meu passado e falar, nossa, eu não fui tão filho da puta quanto eu achei que eu fui a vida inteira. Eu não fui tão mau caráter quanto eu achei que eu fui a vida inteira. Eu não fui tão. Não foi minha culpa. Isso é mais importante. Agora, quanto eu tenho de QI e o que dá pra fazer com isso, se eu descobrir que tem um emprego muito melhor do que o meu, tem uma cena de Forrest Gump, que é o aquele ator que todo mundo diz que ele é chato pra caramba. Eu não lembro, eu não lembro o nome de pessoas e vocês vão saber por quê quando eu falar de um dos meus livros. E aí eu vou finalmente assim conseguir falar pra vocês que eu escrevo e que em determinado momento eu parei de escrever e eu comecei a reescrever essas histórias na minha cabeça e eu vou compartilhar com vocês as histórias porque até então eu não tinha, eu não me sentia confortável em compartilhar essas histórias, mas agora que eu sei por que que elas existem, por que que elas fazem sentido, agora eu tô com vontade de compartilhar. Tom Hanks. Tom Hanks. No filme Forrest Gump, ele é tudo. Ele é herói de guerra, ele é atleta, ele é um empreendedor de sucesso. Ele é um monte de coisa, só que ele é desapegado. E assim, foda-se o que, que o cérebro dele é. A ideia não é mostrar que ele é superdotado, muito pelo contrário. A ideia é mostrar uma pessoa completamente disfuncional e brilhante, mas eu não reflito. Aquele filme ele é tão especial para mim que eu não reflito ele acerca da inteligência. Eu não quero dar um diagnóstico para aquele personagem. Ele é importante pelos valores que a obra passa. E no final ele conseguiu uns caras de confiança. Então, assim, ele fica muito rico e ele confia nas pessoas para cuidarem do dinheiro dele. E as pessoas que eles confiam, em quem ele confia, vai lá e investe numa empresa de fruta. E aí falam para ele que ele não precisa se preocupar com dinheiro nunca mais. E ele fala: Nossa, que legal, é menos uma coisa para se preocupar. Essa empresa de fruta é a Apple, coloca dinheiro dele na Apple. Ele não sabe o que é a Apple, ele só sabe que é uma empresa de fruta. Ou seja, se as pessoas quisessem pegar todo o dinheiro dele e investir no Bitcoin, ele seria pobre. Mas porque ele confia em pessoas que eram confiáveis e que investiram o dinheiro dele na Apple, ele não precisa pensar em dinheiro nunca mais. Ele fala que bom, é menos uma coisa. E ele fala, como agradecimento, as coisas que eu fiz me deram um emprego muito da hora. E ele ficava com o carrinho cortando grama o dia inteiro, andando no campo de futebol, lá, de golfe. E aí, o trampo dele era andar com aquele carrinho. E aí, quando ele fica rico e ele não precisa se preocupar com o dinheiro, ele fala, eu vou continuar fazendo esse trampo aqui, não preciso mais do meu salário. Por quê? Porque o trabalho era prazeroso para ele e porque ele via propósito naquele trabalho. Então ele falou, agora eu não preciso mais da grana. Olha que interessante. Esse
esse filme ele me salvou muito porque eu fiquei compondo cenários ao longo de muito tempo de tudo que minha vida poderia ser e eu compus cenários em que eu ficaria rico, eu compus cenários em que eu ficaria famoso, eu compus vários cenários e por isso que aquele tudo em todo lugar ao mesmo tempo, aquele filme chinês faz todo sentido na minha cabeça, porque ter todas aquelas versões e não ter vínculos não valeria de nada. Agora, não ter tudo aquilo, e ter vínculos e ter eh, prazer ao longo do tempo, que é o deleite, né? O desfrutar da vida, é quando você tem acesso e usufruto através do tempo aquilo que você gosta. Então, o Tom Hanks no personagem Forrest, usufruir o tempo e ter uma vida boa para ele, como ele não gostava necessariamente de conversar, era ficar andando com o carrinho de grama. Ele brisava naquilo ali, ele ficava o dia inteiro. E como ele podia fazer aquilo o dia inteiro, e ele gostava de fazer aquilo o dia inteiro, porque aí ele não precisava se preocupar com dinheiro, porque ele tinha os caras que ele confia tinha investido naquela empresa de fruta, que calhou de ser a Apple, ele era dono de boa parte daquela empresa. Ele ficava ali. E aquilo é plenitude para ele. E aí eu falei, caralho, eu lembrei da Myung, minha professora de inglês, que falava, já tive sucesso na vida corporativa, e eu fico o dia inteiro, a semana inteira no escritório, chega no sábado, eu tenho vontade de interagir com gente jovem, e ser útil e transformar. E ela ficava dando aula barata no Pink and Blue Freedom de sábado que eu ia lá fazer aula com ela. E nossa, isso que eu quero para minha vida. Então, hoje eu dou aula para quem está na selva corporativa, eu dou aula para essa leva da galera de TI que ganha bem, que precisa todos os dias se qualificar mais. É, e aí, se eu envelhecer e tiver condições de me aposentar e parar de trabalhar, aí eu vou dar aula somente para pessoas como o Júlio, pessoas como a Rafaela, pessoas para quem eu posso trabalhar de graça e eu faço assim, eu penso na minha cabeça o quanto o meu tempo pode ser transformador na vida de determinadas pessoas e eu falo poder colher das transformações na vida dessas pessoas para o resto da minha vida enquanto existir e pela vida delas enquanto elas perdurarem depois que eu tiver ido embora, porque não porque vai me matar, parem com isso, mas porque o Júlio é muito mais novo que eu. Vale muito mais do que a grana que esses caras têm para me dar. Então, quando eu tiver dinheiro para não ter que me preocupar mais com dinheiro, ao invés de buscar mais dinheiro, eu vou buscar mais Júlios e Rafaelas e né, não posso colocar ah, a Vanessa aqui, infelizmente. Que doido. Que doido. Já explico isso. É, e não é você, Vanessa Gomes, eu tô falando da Vanessa de Londres. Ah, eu sei que você, Vanessa Gomes, também já foi de Londres, mas é que tá em Londres agora. Desculpa, eu me perdi aqui. Eu tô me permitindo devagar para vocês. Então, assim, determinadas conexões e sinapses que eu escondia antes, eu tô deixando vocês assistirem aí de camarote. Espero que vocês não se incomodem com isso. Ih, a gente chegou aqui, já não lembro. Ah, a gente deu toda essa volta para eu explicar o quanto eu estou completamente desapegado do meu QI exato, porque como ele já bate um nível que me satisfaz, eu não preciso que ele seja mais para eu alcançar mais coisas. Tá tudo bem em eu me desenvolver somente naquilo que eu tenho paixão e eu me esforçar o quanto eu tiver que me esforçar para aprender aquilo desse jeito. O ponto que se você não tiver envolvimento com tarefa, se você não tiver criatividade, se você não tiver capacidade acima da média e é arrogante sou arrogante pra caralho dizer isso, sou nojento pra caralho dizer isso, mas se você não for isso o tempo inteiro, se não tiver sob o seu controle poder desligar isso, então não é. E aí você fala, nossa, eu não sou tão criativo assim. Essa criatividade, ela quer dizer constantes sinapses que fazem recombinações de elementos que você já tem e que viram coisas novas dentro da sua cabeça. E é por isso que determinadas soluções parecem muito óbvias, porque elas aconteceram antes dos problemas surgirem. É bizarro, mas às vezes você olha e fala, meu, se chover, lascou, né? Mas e se começar a chover?
você não tem controle sobre isso. E aí, quando chove, todo mundo se desespera. Você fala, pera, faz assim. E aí você resolve o problema e todo mundo fala, uau, como você é inteligente, cara. É porque foi a materialização de um dos cenários que eu não pude impedir que acontecesse dentro da minha cabeça. Então, eu acho que eu sou. Que, assim, isso daqui já me salvou várias vezes, e muita coisa que pessoas acreditam que é a proteção divina, que é. E pode ser, não estou dizendo que não. Intuição pode ser simplesmente resultado da inevitabilidade da criação de cenários na sua cabeça. Eu, voltando de Campo Largo, uma vez, Paraná, passando por Curitiba, estrada para voltar para São Paulo, peguei uma cerração, uma neblina desgraçada, em que os carros eles se guiavam pela luz do farol do carro da frente. Não dava para ver o asfalto. Não dava para ver dois faróis de dois carros, porque não dava para ver o carro que estava na frente do carro que estava na frente de você. Uma das neblinas mais densas, uma das cerrações mais fortes que eu já vi. E o trânsito estava muito devagar, muito, absurdamente devagar. De repente, a gente passou por uma carreta tombada. E aí, depois dessa carreta, o trânsito começou a andar mais rápido. E aí a gente estava a 20 por hora, 30 por hora, 40 por hora, 60 por hora, 80 por hora. E aí eu falei, isso daqui tá me incomodando. Eu vou reduzir a velocidade. Por quê? Porque se dá uma batida e eu a 80 por hora, eu não vou conseguir parar a tempo. Esse é um cenário que eu não falei, meu Deus, eu vou me esforçar para ver se eu consigo prever o futuro. Meu Deus, me ajuda e abre o caminho aqui, me fala o que pode acontecer e me protege. Não, eu não conseguia a 80 por hora não pensar no cenário em que um carro ia aparecer estacionado na minha frente e eu não ia ter tempo de parar. Eu reduzia a velocidade. Quando, de repente, há um cerca. E aí eu tinha que ficar olhando para a linha amarela porque era, na época, era faixa aqui e faixa que voltava. É, é, é- é a receita pronta para dar merda. Nos anos 90 ainda, final dos anos 90. Então eu dirigindo de volta, olhando fixamente para a linha amarela e alinhando o volante com essa linha amarela, porque na frente eu não conseguia ver absolutamente nada. E aí, quando eu estava com uma velocidade média de 50 por hora, mais ou menos, eu freiei bruscamente porque eu vi a luz de freio do carro da frente e eu parei muito perto. E eu falei, uau, escapei. Se eu tivesse 80, eu teria me fodido. Aí o que eu fiz? Eu olhei no meu retrovisor e não consegui enxergar absolutamente nada. Eu falei, cara, eu estava prestando muita atenção e eu estava dirigindo numa velocidade muito razoável. Isso numa fração de segundos. Eu não fiquei tempo pensando. Foi muito rápido. Logo depois de ter parado, eu olhei para o retrovisor e eu consegui enxergar um cenário em que alguém viria e não teria tempo de parar e bateria em mim. O que eu fiz? Eu dei ré e joguei o carro para acostamento. E de maneira sincronizada, em que eu joguei para acostamento, veio um caminhão e bateu no carro da frente e criou um engavetamento ali. A gente pode explicar isso da perspectiva de Deus, da intuição, da proteção, do chakra, de não sei quem. É, a criação de cenários, ela protege, porque às vezes eu vejo situações de acidente e aí vocês vão ver o quanto a fragilidade emocional e o fato de ter sido uma presa de narcisista sempre me prepara compulsivamente e obsessivamente para o pior dos cenários possíveis, de tanto prever piores cenários. Eventualmente eu acerto na predição de alguns e acabo me salvando por isso, e isso serve de reforço para eu continuar sempre pesquisando os piores cenários. E isso não necessariamente é bom. Então, eu tenho ansiedade? Sim. Eu gosto de ter ansiedade? Não. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso desligar os três. Disso daqui, pelo menos a criatividade e a capacidade acima da média, eu posso escolher tirar enfiar um crayon no meu cérebro. Estou fazendo a referência ao episódio dos Simpsons que faz referência a uma carta para o Genon, acho que é isso.
Eu posso desligar a minha superdotação para eu não sofrer de ansiedade hoje? Não, não posso. Então, um bom indicador, um bom termômetro para você saber se você tem superdotação ou não, você consegue refrear aquilo que faz você ser você do jeito que você é, o seu funcionamento cerebral do jeito que você é. Se você consegue, tem alguma coisa estranha. E se você se acha acima da média, e se você acha criativo, só que você tem que fazer um esforço muito grande para chegar nisso. Se você acha que você consegue envolvimento com tarefa é estou interessado em Black Desert, vou destrinchar tudo isso. Estou interessado em chinês, vou ficar estudando isso compulsivamente. Estou interessado em geopolítica, estou interessado em investimentos, e aí você mergulha daquilo e não sai nunca mais enquanto a sua sede não é satisfeita. É inevitável. Eu vivo falando pro Lucas e para vocês que eu gostaria de seguir canais de geopolítica e gostaria de deixar de me informar a respeito do que acontece no mundo, mas eu não consigo. Porque o envolvimento na tarefa, ele pressupõe uma necessidade do seu cérebro de ter contato com novos conhecimentos. Não é como se você conseguisse decidir tirar férias e dar férias para o seu cérebro. Não dá. Então, se você acha que em determinados campos você é acima da média, que quando você se esforça muito você consegue ser muito criativo, e quando você se esforça muito você consegue ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo, isso é um indicador de não superdotação, porque você não deveria precisar fazer esforço para isso e você não deveria conseguir não ser isso se você se esforçasse. E aí você fala, o mundo é injusto, por que que você é desse jeito e eu não sou? Isso é uma maldição. Não é vantagem. Mas se você não tivesse isso, a sua vida não estaria confortável como está hoje. Eu abriria mão de qualidade de vida e de estabilidade para ter uma vida mais feliz. Tranquilamente. Faria isso. E aceitaria um padrão de vida mais baixo para não ter passado por tudo que eu passei. É, porque eu acho que é desnecessário. E eu acho que a gente não deve fazer com que a única oportunidade que as pessoas têm de viverem nesse mundo deva ser desperdiçada só para elas conseguirem alguma coisa, algum feito grandioso. Eu acho isso meio arrombado. Eu não acho que a gente está aqui para performar, acho que a gente está aqui para ser. Tudo bem? Bom, não vai dar para falar sobre tudo, mas vamos pelo menos fazer comentários em cima disso daqui. Valem os canais que eu passei para vocês sobre superdotação. Se você teve preguiça de ver todos aqueles vídeos, pelo menos veja os meus comentários. Eu não vou ler as respostas. Eu simplesmente vou tecer os meus comentários a respeito disso. Superdotação é um fenômeno raro, mito. É, Depois que eu entendi o que é superdotação, porque até um mês atrás eu achava que superdotação era superinteligência. Agora que eu entendo que a superdotação é transparente para mim, que eu sou esse negócio aí, e é transparente para mim que um monte de gente que eu conheço é esse negócio aí também. Então, é mito que superdotados são extremamente raros. Eles são muitos e eles se definem por esses negócios aqui e não por um QI muito alto e não por capacidades excepcionais, necessariamente. Existem superdotados de ambos os sexos de todas as classes sociais? Sim. Sabe quem era superdotado? Tuba. Talvez por isso ele tenha sido tão importante para mim. Eu preciso muito conversar sobre isso com o Zé. Tupra, negro, pobre. Tem gente que não gosta que eu fale desse jeito, mas é do jeito que eu aprendi a falar da favela. Muito mais inteligente do que eu. Teve todas as capacidades dele suprimida pelo histórico de vida que ele teve. Não é possível matar a superdotação, fica dormente lá. Sempre teve potencial, esse potencial não teve tempo de ser colocado para fora. Márcia, mulher, não minha irmã, Márcia Leme. Ela não sabe se ela é, eu tenho certeza que ela é. É porque ela tá passando por muita coisa na vida dela agora, mas é porque ela talvez não seja prioridade dela ver isso, mas para mim é muito transparente que sim. E aí eu vejo essas pessoas em todos os lugares, e aí eu quero falar com todo mundo. É por isso que essa playlist existe. Não é para me sentir inteligentinho, é para eu evitar sofrimento e tentar libertar e trazer um pouco mais de leveza para a vida de algumas pessoas. As pessoas superdotadas têm que ir elevado, mito. É, e é engraçado porque
Nesse mundão, eu não acredito que não existam superdotados extremamente super competitivos e que querem ser melhores do que todo mundo. Com certeza, deve ter. Mas o comprometimento com o propósito. É que assim, quanto mais você se desenvolve, mais você evolui, e aí você vai para a transcendência, você não vai para o egocentrismo, para a egolatria. Você vai por todo, você vai subindo na pirâmide de Maslow, e aí você vai querendo o bem de toda a sociedade e você vai buscando iluminar as pessoas ali da caverna de Platão de que a coisa não é necessariamente do jeito que ela está posta e que a gente poderia viver de outras maneiras e ser relacionado de outras formas e existir de outras formas. Só que aí você vê que é impossível, então a vida é sofrimento, chega uma hora que não vai mais. E eu acho que em algum momento o superdotado ele vai buscar um propósito para a vida dele para conseguir viver de acordo com ele, aquilo, porque se você não vive de acordo com seus propósitos, você define e morre, como aconteceu comigo várias vezes na vida, porque eu fui forçado a isso. E eu acho que o QI ele deixa de ser importante porque, por exemplo, a educação que eu tive, ela suprimiu desenvolvimento de determinados talentos acadêmicos e de determinados campos que eu não fui estimulado a explorar. Por outro lado, me permitiu explorar outros que super se desenvolveram e se eu fizer um teste de QI, esse teste ele vai requerer habilidades que eu não desenvolvi e que eu não quero, porque a minha vida mudou depois que eu adotei como lema de vida, não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. E tudo bem você ser inteligente e não saber trigonometria, tudo bem você ser inteligente e não saber geopolítica, tudo bem você ser inteligente e não desenvolver determinadas coisas. Ah, e eu acho que assim, o que deveria ser visto nas pessoas superdotadas não é QI, e sim o quociente emocional. E sim, já tem muita gente boa trabalhando em cima disso. E eu acho que se você trabalhar o quociente emocional dos superdotados, aí eles disparam. E se eles estiverem motivados, se eles verem propósito em alguma coisa que eles podem fazer para mudar o mundo e tornar o mundo melhor, eles vão viver em função daquilo. E infelizmente isso não acontece porque as empresas não estão premiando e promovendo e propiciando o desenvolvimento de superdotados porque eles precisam de resultado. E quem entrega resultado é psicopata e narcisista. Então, a vida corporativa, a menos que você dê muita sorte no meio do caminho, debaixo do degrau mais alto e abaixo dele, você encontrar alguém que seja legal e que propicie uma vida boa, apesar da pressão que vem de cima, se isso não acontecer, muito provavelmente sua vida vai ser uma merda, porque tem um psicopata ou um narcisista te fudendo de cima para baixo. E aí, o que o QI pode fazer a respeito disso? Nada. E se o superdotado ele cai ali, com toda a fragilidade emocional que ele tem, e ao invés de encontrar um ambiente que faça com que ele possa manifestar suas capacidades e levá-las ao máximo, se ao invés disso ele encontrar um chefe arrombado, abusivo, que ele acha burro, o que vai acontecer? Ele vai definhar, não vai produzir, vai fazer mascaramento, vai desaparecer ali e nunca vai entregar nada para a empresa nem para a sociedade. Isso acontece o tempo inteiro. Superdotado e gênio são coisas diferentes, completamente verdade. Eu tive certeza ao longo de toda a minha vida que eu não era superdotado por filmes como Um Gênio Indomável e outros semelhantes, em que você pega uma pessoa em que ela é simplesmente muito boa em tudo e consegue fazer tudo de maneira extremamente foda, e eu olho para isso, eu dou risada e falo, claro que eu não sou isso, eu tenho limitações absurdas com coisas extremamente simples e hoje, ao estudar superdotação, eu entendo por que eu tenho dificuldades extremamente simples em matemática básica e em coisas que qualquer pessoa deveria conseguir fazer tranquilamente, e agora eu entendo por que eu não consigo fazer. Estou muito longe de ser gênio. Os superdotados são sempre bons alunos, é mito, porque a gente morre de tédio desde pequeno, a gente se fode porque a gente consegue resolver as coisas mais rápido e a gente tem que fazer mascaramento, a gente vê que é muito mais seguro o ambiente quando você tira a nota baixa, é, e, e aí, porque você morre de tédio, você vai estudar outras coisas, e aí às vezes você chega lá na frente e descobre que você precisava ter construído conhecimento com conteúdo lá de trás, que você não prestou atenção porque sua cabeça estava longe, e aí você fala, quer saber, eu também não preciso disso, porque quem tá aprendendo também não tá fazendo isso virar porra nenhuma, e porque você passa, você é um aluno horroroso. Ah, a grande maioria deles tem um futuro brilhante, eu não consigo listar
a quantidade de vezes em que eu me coloquei em caminhos em que eu poderia nunca mais ter voltado deles e eu poderia estar completamente na merda, completamente fodido, completamente sem recuperação, inúmeras vezes. Não necessariamente eles têm um futuro brilhante. Mas Fausto, você tem um futuro brilhante. Eu sou professor de inglês. É que ser professor de inglês para mim é ser o Forrest Gump, ser o Forrest no carrinho de cortar grama dele. Eu tô feliz com isso. Para mim, tá bom, tá pleno. Eu só acho que daqui 2 anos não vai fazer sentido eu ficar ensinando inglês mais. É, eu vou ter que começar a ensinar chinês, porque eu estou aprendendo chinês e eu estou vivendo chinês, então vai chegar uma hora que eu vou ter que viver disso. Mas eu não quero mudar o meu modelo de trabalhar com os meus alunos. Eu vou continuar dando aula de inglês para quem precisa, mas eu vou selecionar alunos de chinês e muito provavelmente eu vou ser feliz dando aula para eles e compartilhando o que eu vejo na China. Ah, isso é um futuro brilhante? Para mim sai perguntando na rua se, se as mulheres acham que professor de inglês é uma profissão glamourosa. Tinder diz que não. Spoiler. É, Superdotados podem ser muito ruins em determinadas atividades intelectuais. Sim, é, eu não sei o que esse texto está dizendo, porque eu não li. É, eu digo que não faz sentido para mim estudar alguma coisa que eu não vejo aplicação ou propósito ou função. Inclusive na parte de mascaramento, eu vou falar uma coisa engraçada para vocês do porquê que eu não manjo porra nenhuma de hardware. É, que bonitinho, cara. Que vontade de abraçar o menino que eu fui. Eu vou explicar para vocês por que que eu não manjo porra nenhuma de hardware e o porquê que eu sou muito ruim em determinadas matérias, por que que eu sou ruim em química, por exemplo. Um dia eu conto. O cérebro deles é maior, é mito. É, tem uma coisa muito fofa da China. Hum, Deixa eu ver se eu acho isso daqui para vocês. Hum, Postei isso daqui ontem e é muito legal porque às vezes você vai seguir uns canais assim de Eslen, não sei o quê, e assim, você fala, meu, que cara inteligente, né? Porque ele fala córtex pré-frontal e ele fala dopaminérgico de um jeito tão inteligente que puta que da hora, né? Córtex é casca, pré-frontal mostra onde tá o cérebro. E aí eu fui ver como que chinês chama córtex pré-frontal e ele é a pelinha carbosa da testa do cérebro. Então, assim, quando você tira. Porque, como o Brasil ele foi um grande campo de cana-de-açúcar com um monte de escravo trabalhando nele, é, ou você era muito puxa-saco do rei, ou você era nobre, ou você era rico, ou então você tinha que provar que você não era escravo e que você merecia mais pagamento porque você tinha um conhecimento muito precioso para eles. Então, ou você era nobre, ou você servia a nobreza, uma coisa que escravo não podia fazer. Então você vinha com intelectualidade, com arte, com alguma coisa que eles reconheciam o valor simbólico, eles pagavam muito. Então, para o cara que está querendo ser amigo da corte, para se beneficiar da riqueza da corte, porque ele morre de medo de mandarem ele cortar cana, ele tem que falar assim, córtex pré-frontal, que não sei o que. Ele tem que se distinguir dos demais e se colocar numa posição de sabedoria, 90% dos youtubers, onde disso daqui eu sou o mais manjante e você é um merda e eu vou te dar a oportunidade de ter acesso ao meu conhecimento. Então, quando você fala córtex pré-frontal, as pessoas escutam e falam assim: nossa, não tem nem roupa para escutar um negócio desse. O que que faz? E o chinês, ele tá escutando o outro chinês falando e ele fala: tem um corinho carboso ali na testinha do cérebro, de preferência com sotaque mineiro, né? E aí o cara fala: nossa, isso é acessível para mim. É um teco do cérebro. É ali na testinha dele, um corinho assim que fica ali. O que que esse trem faz? Esse trem faz isso daqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, quando você escuta dopaminérgico, você é excluído da conversa. Você fala, porra, não, desculpa, eu sou burro, não entendo um negócio desse. E aí, os chineses, eles vêm com esse jeito pragmático de falar as coisas, e ele é inclusivo. É muito legal. Não sei por que eu tô falando isso agora, Deus do céu. Esse vídeo vai ficar com umas 3 horas. Ah, isso daqui é essencial. É, e eu falei isso num vídeo anterior.
É como se o pensamento natural ele fosse feito em cadeias, passo A, passo B, passo C, passo D. E a sociedade é feita para ensinar matemática desse jeito. Você aprende passo A, passo B, passo C, passo D. E não entende por quê, mas no final dá certo, você fala, porra, que legal. Então, build de Diablo. Ah, você pega esse item, esse item, esse item, esse item, vai dar tanto de dano e tá dando mais dano que todo mundo. Puta, aprendi, é lógico, faz todo sentido. Aí você monta a build e fala, caralho, eu sou um jogador foda. E aí eu tô lá com uma build lixo pra cacete, porque eu tô falando, porra, mas taca chai, taca tome, se eu fizer isso, fica uma merda, mas deixa eu testar pra ver se é isso mesmo. E aí todo mundo olha pra você e fala, por que que você tá com essa build de merda? É porque eu preciso entender o negócio. Mas o que que você quer entender? Por quê? Porque a árvore tá funcionando, tá conectando vários pontos e você fica criando a teoria se uma coisa combinada com a outra não daria na outra coisa. E você quer entender a árvore, você quer entender o todo antes de fazer aquela primeira coisa básica que te levaria para onde todo mundo tá. Ah, podemos identificar os superdotados antes da fase escolar, verdade. Eu sim, você consegue. Depois que você entende a superdotação, parece que você decidiu comprar um carro e você já é na rua. Aí você só vê aquele carro. É tipo, agora eu vejo superdotados em todos os lugares. Superdotação, em grande parte genética, a verdade vem da mãe. E eu sou um cara tão fodido que os meus avós maternos, eles tiveram um monte de filho e só uma mulher que foi minha mãe. Então, eu não posso contar com a empatia dos meus primos. E aí, quando eu falo isso, que eu me sinto sozinho, que mesmo que eu tivesse contato com eles, eu não teria coisas em comum, me deixa muito triste por solidão e faz com que eu pareça um cara extremamente arrombado, prepotente, arrogante, toda essa merda. E na verdade, tudo que eu queria é que fossem todas mulheres e que todas tivessem passado por problemas como os meus, porque aí eu chamaria todo mundo para vir comer caranguejo em Aracaju, e eu me sentiria menos só dentro da família. Mas eu me sinto só dentro da família. Porque parece que a vida de todo mundo foi boa na família Tiba, menos a minha. Foda. Ahn, dá pra suprimir. Acabou já? É isso? Dá pra suprimir superdotação? Cara, eu vivi a vida do que se chama de hikikomori por um bom tempo. Eu tô começando a falar sobre isso agora. E eu tentei suprimir meus pensamentos, minhas sinapses, meu hiperfoco. Eu tentei duas vezes na minha vida, por muito tempo, levar uma vida muito medíocre e deu tudo errado. Então acho que não. E por último, eu sei que esse vídeo já tá longo, mas eu acho que vocês não vão nem reclamar. É, essa conversa que eu falei sobre o caso dos meninos no boliche, sobre o caso do Fábio, sobre lealdade, o quanto você, com 9 anos, você quer ser leal aos seus amigos e você espera a lealdade deles, e não é que eles não são leais, não é que o Fábio não seja uma pessoa leal, é porque no momento em que aconteceram os eventos traumáticos, ele não era ainda. E ele nem poderia ser. E eu não sabia disso porque ninguém estava me auxiliando. Por isso é muito importante levar o superdotado para o psicólogo, não é perda de tempo, ou pelo menos poder conversar sobre esse tipo de coisa com eles, porque sim, eles são muito frágeis. E aqui eu vou abrir basicamente traumas, porque a internet ela tem muito conteúdo técnico, estou repetindo o que eu já falei. E tem pouca gente abrindo o coração e mostrando que dói, e mostrando aquela fragilidade, mostrando aquilo que foi traumático, aquilo que foi dolorido. E eu não quero com isso que alguém fale, nossa, vivi exatamente a mesma coisa no basquete, por exemplo. Não vai ter, mas eu tenho uma dor semelhante, de um evento semelhante, isso faz eu me sentir menos só, isso faz sentir que não é minha culpa, não é minha culpa, mesmo, eu não tinha condições de fazer diferente, porque eu não tinha idade, não tinha base, não tinha apoio, não tinha orientação para ser diferente do que eu fui, portanto eu tenho que parar de me culpar e eu preciso me sentir mais leve. Superdotados sofrem muito de culpa, principalmente aqueles que, por fragilidade emocional, por terem sido
talvez presas de narcisistas desenvolveram depressão associada à culpa, e agora eu estou entendendo tudo isso e minha vida está fazendo sentido. E eu não acho que eu vá conseguir me livrar da depressão, e eu não acho que eu vá conseguir me livrar de quem eu sou. Eu estou entendendo a minha sexualidade, mas eu não acho que eu vou conseguir mudar a minha sexualidade. Eu não estou falando de orientação por gênero, não é isso. Os meus fetiches, as coisas que me incendeiam, elas têm origem na minha infância e eu não vou conseguir mudar isso porque já está petrificado. Mas pelo menos eu vou deixar de sentir culpa, eu vou deixar de sentir pesar, eu vou deixar de me ver como uma pessoa horrorosa. E tem uma coisa, uma particularidade dos superdotados que é eles fazem coisas de jeitos peculiares, eles têm peculiaridades. Ou seja, quando você dá um brinquedo para o superdotado, ele não quer brincar do jeito que ele foi feito para somente, não que ele não brinque, ele não quer brincar somente do jeito que o brinquedo foi pensado para ser brincado. Até porque ele mata a curiosidade dele, daquilo, muito rápido. Então, se você tem um brinquedinho de madeira japonês que ele foi feito para você tentar jogar a bolinha em cima da plataformazinha que tem ali para equilibrar, você vai fazer aquilo. Só que você vai conseguir, ou não, você vai se entediar com aquilo e vai querer usar de outro jeito, e aí você vai tentar brincar com aquele negócio de outra forma. E determinadas coisas você vai tentar fazer do seu jeito. Essas peculiaridades, sim, são coisas de superdotado, e nessas horas a gente é chamado de estranho, de esquisito, de aberração, e nos definem. E quando a gente é criança, a gente não tem mecanismos de defesa para se defender da perspectiva do outro. Então, quando o outro nos enxerga como ruins, como maus, como estorvos, como incapazes, como esquisitos, como feios, quando as pessoas nos enxergam de determinada maneira, a gente não tem mecanismos de defesa porque a gente não tem autoimagem ainda, e a gente aceita esse estímulo externo e começa a se enxergar daquela forma. Pois bem, a gente está falando aqui da minha sétima série. A sétima série a gente tem quantos anos? 13, 14 anos, é isso? Eu com 13, 14 anos, extremamente franzino. Eu fui uma criança obesa e depois eu comecei a praticar esportes e aí eu virei um magricelo cabeçudo. E nessa fase, eu era muito franzino, porque eu fazia longas caminhadas, pedaladas. Eu tinha força muscular, mas eu era muito franzino. Era literalmente cabeça mesmo. E eu comecei a jogar basquete. Eu jogava basquete na escola, no MESC, e aí na escola eu conheci o Paulo. Paulo Fernando, vocês vão escutar talvez mais sobre ele em outras histórias. Paulo foi um grande amigo. E o Paulo foi um grande amigo, principalmente porque ele era repetente. Então, quando ele chegou na sétima série, ele já tinha repetido 2 anos. Então, se eu estava com 12, 13, estava com 13, ele já tinha 15, 16. E aí ele veio estudar na minha sala. A quadra de basquete da minha escola era horrorosa, mas a gente jogava muito basquete. A gente fez fez amizade. Ele teve constantemente presente na minha fase de biblioteca para conseguir escapar de casa, coisa que vocês só vão entender mais para frente quando eu falar da minha infância. E sim, esse dia vai chegar, qualquer hora chega. E aí, por ter feito amizade com ele, eu comecei a frequentar a Associação de Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo. Quem conhece o ABC, quem conhece São Bernardo, eu cresci sozinho dentro do MESC, brincando sozinho dentro do MESC. E depois, aos 13, 14 anos, eu comecei a frequentar a Associação de Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo, um clube em que eu entrava sempre como visitante, acompanhado da família do Paulo. Quando eu entrei naquele lugar, eu já gostava de NBA, e aí pela primeira vez eu tive acesso a quadras dentro dos padrões oficiais. Eu falei, meu Deus, que delícia. Então, a métrica da quadra era respeitada, era diferente das quadras do MESC da escola. A tabela era da altura que tinha que ser e todas as tabelas eram da mesma altura. O aro era do diâmetro que tinha que ser e todos os aros eram iguais. As redes, todas as marcações, o tamanho do garrafão, era tudo dentro do padrão. Isso eu não encontrava na escola e também não encontrava no MESC.
nessa época, eu comprei a minha bola, ganhei a minha bola. Então eu estava jogando com uma bola também oficial, também muito boa. E aí o que eu fiz? Eu peguei todo o meu cérebro e coloquei no basquete e eu vivia e respirava aquilo. E era muito interessante porque eu era uma pessoa na associação e outra pessoa na escola e no MESC. Por quê? Porque eu sabia exatamente onde o aro estava, eu sabia exatamente onde a tabela estava, eu conseguia imaginar os movimentos dentro da minha cabeça e fazê-los e executar e fazer dar certo. E quando eu fazia isso na escola, a bola era oval, o aro era menor, ele era meio torto, meio capenga, e aí eu arremessava e não conseguia acertar. Então, eu jogava cada vez melhor na associação e cada vez pior no MESC e na escola. E para mim eu estava bem com isso porque eu estava fragilizado emocionalmente. Na época eu sofria bullying porque eu tinha Tourette e eu era preso de uma narcisista que ora dizia que eu era muito bom e ora dizia que eu era muito ruim. Isso vocês vão entender melhor quando a gente chegar nesse episódio. Aconteceu que superdotados fazem coisas de jeitos peculiares. E o que acontece? Você tem a maneira de se arremessar no basquete. A maneira correta de se arremessar no basquete é você tem uma mão que arremessa e a outra mão que dá apoio, mas ela não faz parte do impulso que você vai dar. E aí você arremessa somente com o movimento de um braço. Eu não arremessava desse jeito. Não vou ficar aqui dando desculpas do porquê. Talvez porque eu tenha começado a jogar com uns 11 anos, minha mão era muito pequena comparado com o tamanho da bola. É, é, com 13 anos eu já tinha desenvolvido o meu jeito de arremessar, e o meu jeito peculiar de arremessar é arremessar do jeito que se passa a bola. E é importante eu contar tudo isso, tá? Não é assim uma coisa despropositada, então não saiam daí, porque vai ter um porquê. E eu arremessava a bola do jeito que se passa a bola. E para você ter força para passar a bola, você tem que segurar ela com a ponta dos dedos, trazer ela para o seu peito e empurrar com tudo. Por quê? Porque se você fizer assim, a bola vai muito devagar e ela vai ser interceptada. Então você tem que jogar com muita força do movimento que sai de alavanca do peito. Agora, assim, para direção e para força e para velocidade, esse é o melhor jeito. Agora, para precisão, para controle de trajetória, com uma mão só, apoiada pela outra, é muito mais eficiente. Só que eu arremessava desse jeito aqui, eu puxava para cá e arremessava. Também pelo fato de, na Associação de Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo, eu e o Paulo, a gente jogava basicamente contra adultos. A gente jogava dupla, 21, e era geralmente contra adulto. E eu era muito baixo comparado com o Paulo, que era repetente, e mais ainda contra os caras que jogavam na associação. Então, se eu fizesse esse movimento de arremesso aqui, a probabilidade de eu tomar toco era muito maior do que eu puxar a bola aqui e arremessar. Eu arremessava muito mais alto. Então, a trajetória da bola, ela subia muito mais, antes de cair, e isso evitava que eu fosse interceptado. Se você parar para pensar se isso é inteligente, não sei se é inteligente, mas se é mais difícil, é muito mais difícil, e eu vou explicar o porquê. Porque se você empurra a bola, o seu movimento, uma hora você pega o padrão de fazer esse arremesso e ele conta sempre com a palma da mão, e desde que seu braço faça o mesmo movimento, o movimento vai ser sempre igual. E quando você faz esse movimento de passe, você está fazendo com 10 pontas de dedos. E se essas 10 pontas de dedos não colocarem exatamente a força que elas têm que colocar, proporcionalmente, exatamente do jeito que você calcula a, a, o arco, né, a parábola que ela vai formar, você erra. Então, é muito mais difícil você controlar 10 pontas de dedos do que a palma de uma mão no movimento de impulso de braço, que é sempre igual. É muito mais difícil. Então, para alguém que não desenvolveu esse jeito particular de arremesso, essa pessoa vai tentar arremessar desse jeito e ela vai ser muito imprecisa. Porque se um dedo, em algum momento, fizer um movimento, fizer mais força que o outro, você já altera a trajetória e a bola pega efeito. Os superdotados, eles tendem a
terem o jeito esquisito deles de fazerem as coisas, e aí eles precisam fazer do jeito deles. E eu precisava arremessar dessa forma. Ah, você pode entender isso como giftedness, como superdotação, e nossa, como o cara era foda de conseguir arremessar com 10 dedos. Eu não via dessa forma, eu me sentia diferente de todo mundo, e eu já sofria bullying por ter Tourette, então eu comecei a sofrer bullying também pela minha forma de arremessar. Mas isso nunca foi tão duro no começo. O bullying ele começou a aumentar conforme eu ficava bom. Porque aí quanto mais eu acertava, mais eu era chamado de cagado. E agora eu quero que vocês entendam que isso daqui não é sobre basquete. Isso daqui é sobre controle emocional. Na verdade, sobre fragilidade emocional. Eu tinha 13 anos. Uma vez eu fui jogar com o Paulo. No ápice da nossa amizade, existia uma relação de confiança muito grande ali. E existia uma sensação de parceria e de afinidade muito grande. E o Paulo, quando as pessoas faziam bullying comigo, ele se divertia, mas ele não era cruel. Ele, ele dava risada, ele fazia umas piadinhas de tipo, vamos ali no mato, vamos fazer. E eu me divertia junto, mas não havia crueldade, não havia vontade de machucar. Então, depois do Zé, o Paulo era a minha segunda referência de lealdade em amizade. Uma vez a gente entrou na quadra, pouco antes dos jogos escolares, e aí a gente começou a jogar contra uns caras federados, muito grandes, pro meu tamanho de 13 anos. E a gente estava tão entrosado, e ali não era habilidade individual. Ali é porque as duplas eram aleatórias e porque eu estava jogando há muito tempo com ele. E a gente estava tão sincronizado e tão rápido, porque a gente era leve, né? Porque a gente era, comparado com os caras, a gente era leve. E a minha forma de arremessar dificultava tanto os caras a interceptarem a bola que a gente estava ganhando uma atrás da outra. E ali o meu sentimento era, meu Deus, eu quero fazer isso pro resto da vida. Jogar basquete é bom demais. Eu conseguia fazer os giros, eu conseguia fazer os passes, eu tinha controle de bola, eu arremessava e eu acertava. Quando os caras vinham com muita agressividade, eu recuava, arremessava pulando para trás, fazia toda a trajetória da bola subindo muito mais do que o normal, e ela caía onde eu queria que ela caísse. E na hora dos arremessos livres eu também acertava. E a gente ficou na quadra até a exaustão. Quando a gente parou, a gente não parou porque a gente perdeu, a gente parou porque a gente tava com cãibra, a gente não aguentava mais jogar. Porque 21 é assim: você joga, cesta de 2 pontos ou de 3 pontos. Quem faz cesta tem 2 arremessos livres. Quer dizer, se acerta o primeiro, tem o segundo, e se acerta os dois, ganha posse de bola na lateral. A gente ganhou várias partidas seguidas e a gente começou a deixar os caras muito irritados, porque era um bando de marmanjo federado, perdendo para dois moleques, um de 16 anos e um franzino de 13, cabeçudo, magricelo, que ficava fazendo uns tique pro lado esquisito e jogando a bola de um jeito tremendamente na cabeça de todo mundo, desengonçado, mas que para mim fazia todo sentido a forma como eu arremessava. E aí, o que três marmanjos fazem quando vem uma mulher muito gostosa que eles não podem ter? Né? Uma mulher que é tão bonita, que é tão gostosa, que eles não podem ter esperança de seduzi-la pela beleza e pelos outros atributos que eles têm. Eles começam a falar mal. Tá meio passada, tá meio velha. Isso daqui, em janeiro de 2024, é uma das imbecilidades que tá povoando o Twitter. Os caras começaram a falar japonês cagado, colocar apelido, ficavam revoltados, entravam para ganhar e ficavam revoltados porque perdiam. Durante muito tempo eu não contei essa história para ninguém, porque essa história se confunde com as minhas histórias de mitomania e eu já fui mitomaníaco. Então, essa e a história da Shirley são duas histórias assim inacreditáveis, difíceis de se acreditar, e que eu deixei de contar porque eu contava um monte de mentira, e se eu contasse essas histórias, claramente as pessoas perceberiam como mentira e jamais aceitariam como justificativa de qualquer coisa que fosse. Agora, finalmente, eu tô podendo contar isso, porque eu acho que pode servir para alguém. Pois bem, eu fiquei eufórico, Paulo ficou eufórico. Paulo chegou na escola falando:
Eu e o Fausto, a gente tá jogando pra caralho, a gente ganhou de um monte de cara federado e que não sei o quê. E isso foi uma semana antes dos Jogos Escolares. A gente se matriculou para os Jogos Escolares, só que só eu e ele jogavam basquete naquela sala. Quem mais joga? O Geleia, o Leonardo, o Denis. É gente que joga futebol, não joga basquete. Mas a gente estava tão empolgado, porque a gente estava mandando tão bem, que, cara, vamos porque a gente vai ganhar. E a gente entrou nos Jogos Escolares, fizemos o nosso time. No dia do jogo, além de todos os problemas que eu estava passando dentro da minha casa, eu tive que lidar com uma bola oval, porque eu pedi para usar a minha bola e não deixaram. Eu tive que usar a bola da escola e essa bola era oval. Se eu jogava ela no chão, ela ia para outro lugar. Porque quando eu jogava basquete, eu batia a bola sem olhar para a bola. Eu batia a bola olhando para o meu adversário. E eu arremessava olhando para o meu adversário e para a cesta. Eu não olhava para a bola e de repente eu tive que jogar olhando para a bola, porque quando eu jogava ela no chão, ela desviava a rota porque ela era simplesmente oval, e quando eu arremessava a bola era oval, e o aro era menor e estava num ângulo diferente do que deveria estar. E o que começou a acontecer? Eu comecei a errar tudo. E porque eu tinha fragilidade emocional, superestabilidade, e porque dentro de casa eu era vítima de uma narcisista perversa que me projetava valor e que depois tirava, e eu fui colocada numa dinâmica em que você sempre tem muito valor e de repente não tem valor nenhum. Quando todo mundo falou que eu era uma fraude e que eu jogava mal, é, eu me convenci disso e simplesmente acreditei nisso. E aí eu precisei de ajuda. E de novo, eu precisei de ajuda de alguém que naquele momento ainda não tinha condições de me dar, porque não tinha se desenvolvido. Eu não sei para onde anda o Paulo. Eu acho que se eu encontrar com ele hoje e a gente voltar nesse evento, a gente vai conversar com dois adultos amigos sobre uma fase traumática da nossa vida que poderia ter sido diferente e nós dois gostaríamos que tivesse sido diferente. Mas ele estava muito puto porque ele esperava mais de mim, porque ele conseguiu se adaptar à diferença da infraestrutura da quadra e eu não, porque eu vinha com uma fragilidade emocional de casa. E ele falou: Você tá jogando mal de propósito? E eu falei que não. Ele começou a dizer que todo mundo estava fazendo a parte dele, e na verdade era mentira, porque Leonardo não jogava, Chileia não jogava, Denis não jogava. E quando eu passava a bola para um e me locomovia na quadra, como eu estava errando tudo, a bola não voltava para mim como eu esperava que ela voltasse. E eu não estava conseguindo fazer as jogadas funcionarem do jeito que elas funcionavam na minha cabeça. Isso explica muito todo o meu descontrole e a minha fúria jogando HOTS, que agora eu estou conseguindo tratar. E, e aí eu precisava de apoio. E eu falei, cara, eu não tô conseguindo lidar com essa bola, eu não tô conseguindo lidar com essa tabela. E o Paulo, muito puto, ele falou, para de dar desculpa. E aí a galera começou a falar que era o meu jeito de arremessar que estava fazendo eu errar tudo. E aí quando eu pedi validação do Paulo, eu não lembro exatamente com que palavras, e ele falou, mas o jeito de arremessar não é esse. Eu falei, mas eu acerto, você sabe que eu acerto. E aí nessa hora o Paulo falou, você acerta por sorte, porque ele estava bravo, porque a gente estava perdendo e ele tinha projetado uma imagem de que a gente ia ganhar. E aí quando ele falou que eu acertava por sorte, uma trava emocional fez com que eu nunca mais conseguisse arremessar do jeito que eu fazia. Por quê? Porque eu coloquei na cabeça que eu tinha que me adequar. Em casa eu aprendi isso, né? Com uma madrasta narcisista perversa, numa fase em que eu não tinha como me defender disso. E que a culpa era sempre minha e eu precisava me adaptar, eu falei, tá, eu tenho que mudar o meu jeito de arremessar. E aí eu comecei a arremessar do jeito que se arremessa. Eu comecei a arremessar desse jeito aqui. Só que aí eu descobri que eu tinha um tique nervoso semelhante ao do Tourette, que na hora de lançar a bola, eu fazia algum movimento inesperado que mudava a trajetória da bola, e aí eu errava toda vez, e eu errava muito feio, ao ponto de errar a tabela. Isso me devastou emocionalmente. Eu comecei a voltar pro Mask para jogar, e treinei durante muito tempo esse arremesso do jeito certo de se fazer, e eu só conseguia acertar nos dias em que eu estava bem emocionalmente, mas eu não tinha maturidade para associar uma coisa com a outra.
E aí eu falei, eu desisto, eu vou arremessar do meu jeito esquisito de sempre. E aí eu voltei para minha forma de arremessar, que é com o movimento que se faz com a passada de bola. E aí eu já tinha perdido o meu controle. E aí o mesmo tique que acontecia nesse arremesso, ele começou a acontecer com o arremesso com as 10 pontas dos dedos. E aí eu não consegui isso mais. Eu entendo que se eu tivesse apoio dentro de casa, teria dado certo. Eu entendo que se eu tivesse apoio de um psicólogo, teria dado certo. Eu entendo que se eu tivesse acertado com o Paulo, isso na época, teria dado certo. E não deu. Eu parei de jogar. Por isso que eu digo que essa superinteligência, não é superinteligência, essa superdotação, sem o devido apoio emocional para passar segurança para a criança, para que ela possa ser ela mesma e se desenvolver do seu jeito, Que tá trabalhando. é você. É essencial para um bom desenvolvimento. Isso, tudo Hoje eu estava isso. conversando com o Red e eu falei tudo que eu Muito. pensei Tá bom. a respeito da educação na primeira infância, baseado no que eu gostaria que a minha tivesse sido, eu estou conseguindo validar agora que eu estou estudando isso, dito por especialistas. Uma série de defeitos no ambiente que causam traumas, que levam a transtornos, uma série dessas coisas são coisas que eu conheço bem, que eu já vivi, e pelo simples fato de eu estar evitando esse tipo de coisa, a Lana está essa criança confiante, tranquila e equilibrada que ela está, o que mostra que talvez eu esteja acertando, e que talvez ela seja uma adulta que não tenha superdotação, que não tenha um desempenho extraordinário nas relações interpessoais por conta da praxia da fala, por conta do autismo, mas isso não importa. Ela não vai chegar no topo da montanha e ela não precisa chegar no topo da montanha. Talvez ela não tenha um QI super alto e ela não precisa ter um QI super alto, porque ela tem amor, ela tem base, ela vai ter apoio e equilíbrio emocional para desenvolver uma autoimagem forte. E vai escolher o lugar da montanha e ela vai ter apoio para chegar lá e poder ficar lá. Então a gente é colocado nessa dinâmica americana, americana não, capitalista, de que você vem para ser o melhor do mundo, porque é isso que mantém o capitalismo rodando, porque é querendo ser o melhor do mundo que você compra tantas coisas que você não precisa como você compra, para mostrar para pessoas que você odeia. É por querer se destacar e por querer ser melhor que a gente sofre simplesmente por não poder ser. E a gente não precisa ser melhor, a gente não precisa ser mais inteligente, a gente só precisa ser leve como essa criança que é e que eu não pude ser. Ah, então, sim, esse vídeo é sobre várias coisas, é sobre nada, é sobre o quanto você pode se sentir, principalmente que você que não tem superdotação, você pode olhar para o seu amigo superdotado e se sentir burro, e se sentir incapaz, e achar que você não quer que ele perca tempo com você. E na verdade, tudo que ele precisa é de alguém que não queira, talvez, eu tô falando talvez, supostamente. Talvez tudo que ele precise é de alguém que não queira competir. É de alguém que simplesmente quer estar. É de alguém que simplesmente esteja disposto a construir os vínculos que ele nunca conseguiu construir, porque a maneira como ele veio e que ele ainda não entende, simplesmente o impede de se conectar com pessoas. E aí, 20 anos depois disso, 10 anos depois disso, eu escutava de mulheres falando: eu me sinto burra do seu lado, eu sinto que eu não tenho nada para te agregar, eu me sinto mal com você, então eu não quero. E aí o seu coração gritando por um abraço, por companheirismo, e a pessoa se sentindo desconfortável por se sentir inferior, e por ver você como uvas numa barreira que ela não alcança, simplesmente dizendo: não vai dar certo, não. E aí, assim,
eu recebo mensagem de uma pessoa a quem eu sou infinitamente grato e ela me diz: sempre me senti mal em te chamar para conversar porque eu sinto que eu não tenho nada para te agregar. E é engraçado porque a vida não é simplesmente sobre agregar. O nosso cérebro, ele já nos impede de viver infinitamente sedento por conhecimento, mas a gente acha isso conhecimento nos livros, no mundo, na internet, é, e, e, e às vezes o coração ele está lá fragilizado e abandonado desde pequeno. E aí tudo que se precisa é de um vínculo verdadeiro, não competitivo, de um vínculo verdadeiro, não competitivo. E a pessoa deslumbrada com essa capacidade, ela te nega esse vínculo porque ela se sente mal por achar não estar à altura. É muito sofrimento gratuito por ignorância, é muito sofrimento gratuito por falta de conhecimento do que superdotação é. É muito ego ferido, negando afeto a mentes desconhecidas. Muito doloroso. E se eu puder diminuir um pouco da dor da existência do outro, eu vou fazer despropósito. Do fundo do coração, eu espero que seja útil. Isso daqui não pode ser à toa.